Não, ninguém é livre, né? O T.S. Eliot é que diz: em arte não há liberdade. E não há mesmo. Porque em arte você está, em literatura, em poesia, você está limitado à língua. Não é por acaso que os concretos e vários outros tentaram ampliar o leque. Não, linguagem verbal, língua, foco visual, né? Ou seja, a multilinguagem, né? A multilíngua, e há muitas experiências que têm sido feitas, né? E o argumento seria: a língua é limitação. Você está constrangido, está limitado àquele vocabulário, àquela gramática. Você não tem como expressar tudo que você queira. Você tem que expressar aquilo que a estrutura orgânica, histórica da língua permite. Outra limitação é a limitação do seu tempo histórico, no seu contexto histórico-cultural. Isso o limita. Limita a toda a gente, né? Todos nós, nascidos em qualquer época, somos frutos do nosso tempo. Não na base daquele determinismo condicionador, bitolado, como se acreditava no século XIX, né? Mas, enfim, se você vivenciou, né, numa certa altura da sua vida, na juventude, né, na adolescência, mais os Titãs do que, sei lá, qualquer outra banda, isso vai marcar, isso vai ser uma limitação, porque você vai olhar o mundo a partir daquilo que marcou a sua consciência e a sua formação. Eu estou falando óbvio, né? Com todo mundo é assim. Por que um poeta seria diferente? Esse meu contexto de época que me limita, né? Felizmente para mim e para toda a minha geração, foi muito flexível, muito elástico. Até demasiadamente elástico, ao ponto de aceitar quase qualquer coisa, era quase um vale-tudo, né? Então, do ponto de vista político, do ponto de vista estético, do ponto de vista filosófico, a minha geração foi muito eclética. Né? Não que eu tivesse praticado todos os caminhos possíveis. Eu fui fazendo, fui levando adiante algumas das correntes, algumas das tendências da minha geração, que em princípio me pareceram mais afinadas com o meu temperamento, com o meu modo de ser. Esse vínculo com o seu tempo cultural, com a sua própria língua, né? Acaba por se transformar na prática numa opção, mesmo que não seja voluntário, né? Então a liberdade é sempre relativa. Eu sou um poeta, me considero poeta relativamente livre. No sentido de que eu só escrevo aquilo que eu tenho vontade de escrever. Estou pouco me lixando, né, para saber se a opção estética daquele momento é a favor ou contra. Nos anos 70, eu tinha noção de que aquilo que eu escrevia, né, não era o que era mais valorizado. Mas nos anos 80 passou a ser. Nos anos 90 deixou de ser. Não depende de mim, não está em mim. Né? Muito menos fazer o que mais de um poeta faz, que é ficar de antena ligadíssima. Dizer, o que é que está dando de ibope? Ah, então é isso que eu vou fazer. Uns anos depois não está mais, vou mudar. Não, eu não mudo assim. Eu tenho mudado, né? O poeta, mas não desse modo. Eu tenho mudado de dentro para fora. E por isso eu tenho mudado pouco. O que eu escrevo hoje não difere, eu acho, muito dos livros que eu publiquei 20, 30 anos atrás.